Oi pessoal, a intenção desse vídeo é mostrar algumas features do Ed Wonk que eu acredito que possam agregar naquela ferramenta que vocês me mostraram. Então uma feature interessante é essa aqui que ele chama de Edge Finder. Então a partir do momento que você acumula 30 trades, ele dispara esse AI dele e começa a fazer análises. E essas são as análises que ele tem correntemente. É um AI proprietário, mas poderia usar um outro AI com uma funcionalidade interessante, se fosse o caso. Uma outra feature interessante é aqui no Chart Lab, que essa eu mostrei para vocês também, que é essa chamada Exit Analysis. Então isso nada mais é do que isso nada mais é do que mostrar o ponto, o stop loss, ou aqui o gain no caso, o stop loss aqui para cada operação. E aqui ele dá estatística em cima. O que é um pouco único, vamos dizer assim, é o que ele precisa para poder gerar essas barras. Então, na verdade, são 4 informações que ele precisa. O relatório do Ninja, ele tem 2 colunas, uma chamada MAE, que é o Maximum Adverse Excursion, e o MFE, que é o Maximum Favorable Excursion. Então, o máximo que vai a favor e contra, né, o preço num trade. Então, ele precisa dessas 2 informações e também precisa do valor do stop loss e do alvo. Então, quando você vai no Journal aqui em cima, vamos pegar um aqui, por exemplo, o limite de etapa 2 aqui. Você vai ter um campo onde você vai colocar o stop loss e o take profit. Eu não sei se o próprio relatório do Ninja pode fornecer essas informações. Eu não consegui encontrar. Se vocês encontrarem, por favor, compartilhem, que é uma informação que eu gostaria de ter. Mas com relação ao MAE ou MFE, eles são utilizados aqui, ó, que ele chama de Highest Price e Lowest Price. Só que o problema é que no Ninja, embora tenha a informação, ela está em preço, então teria que fazer uma conversão para mostrar nesse formato que o Ed Wonk, ou no caso a outra ferramenta que vocês tenham, precisa. Então é uma conta que tem que ser feita. Isso seria outra coisa interessante, se vocês pudessem automatizar pelo menos essa parte a partir do relatório do Ninja, seria interessante. Legal, daqui a pouco a gente volta aqui nessa parte aqui do Journal, que tem algumas outras coisas que eu vou mostrar como são definidas e onde são usadas. Uma outra coisa interessante é com relação aos reports que ele tem. E esse Trade Analytics aqui é bem interessante pela flexibilidade que ele apresenta. Então, por exemplo, ele começa com um geral aqui, mas você tem várias opções aqui. Se você scrollar até o fim, você vai ver que tem opções aqui que são opções criadas pelo usuário. Eu criei todas essas aqui, ó. Pode ver que, lógico, é do FPLM, né? A DO do VX, o saldo do VX, esse tipo de coisa. Então você pode, a partir de que você criou, utilizar como filtro. Então, por exemplo, você tem o geral, mas você gostaria de ter, por exemplo, a direção que ele chama, né? Então essa direção vai ser o long e o short, né? Então essas aqui você já dividiu aqueles 37 em 2 categorias. Eu poderia também, por exemplo, pegar aqui por setup. Então, além do long e o short, eu consigo ter quebrado por aquelas categorias que eu mesmo criei, né? Então, quais essas operações foram defesa da zero, e eu consigo colocar esses filtros aqui em cima, utilizando com elas também, para filtrar mais ainda. E você vê que vários desses filtros aqui foram criados por mim. Eu vou mostrar onde isso aí é criado daqui a pouco. É só para saber que existe essa possibilidade também. E aqui tem várias, tem algumas que vêm com a ferramenta e outras que você pode acrescentar, e todas elas é só um drag and drop. Você pode fazer mudar a ordem e ele recalcula. Então o primeiro vai ser o setup, e dentro do setup vai ter o long e o short. É bem interessante essa maneira como eles apresentam aqui. O calendário
que além do calendário convencional aqui, você tem um calendário mais amplo, que também é interessante a pessoa ter uma visão mais geral de como ela está indo, né? Uma outra coisa é esse Chartbook aqui. Ele é interessante para centralizar aonde o usuário coloca as imagens que ele vai tirando, né? Eu sei que alguns de vocês gostam de tirar a imagem, guardar em algum folder, alguma coisa, você poderia guardar na própria ferramenta. Uma coisa que eu acho interessante que o AdWonk não tem seria algum lugar para ter um link, talvez até aqui, num desses campos aqui, apontando, por exemplo, o YouTube. Então acho que ficaria mais completo dessa forma. Outra coisa interessante seria nessa parte dos settings, que aí vai explicar como é que as coisas vão se completando, né? Deixa eu ver aqui. A parte do tagging que eu comentei. Então o usuário ele poderia definir certos valores para ele. Por exemplo, eu quero saber onde o VX está positivo, está vermelho, está verde, tem saldo, não tem saldo, a DO do VX no caso vermelho é verde. Então você pode criar esse tipo de coisa. Os lugares de criação são 3. Você tem esse setup e checklist. Então aqui você criaria, ele chama de setup, seria os nossos cenários, né? E dentro deles você poderia vir aqui em checklist e aí você especifica seriam os passos, né? Como o nome diz, né? O checklist, o que comporia para você ter um cenário válido desse. E você pode colocar o que é necessário, required, né? O que é opcional e tal. É bem interessante esse tipo de abordagem que eles têm também. Você pode desabilitar algumas, é bem flexível. Um outro lugar que você consegue customizar é nesses Custom Statistics aqui. Esse aqui já seria aquela história de você ter características, por exemplo, essa operação, vamos supor que seja uma compra, eu só queria entrar quando a DO das maps estiver verde. Então, se por acaso eu fiz uma operação e não segui isso, eu tenho a possibilidade de indicar isso para a minha estatística mostrar que, por exemplo, a maioria não deu certo porque eu não segui o que era recomendado. E a maneira, o lugar onde você faz esse tipo de entrada, então você define lá, aí você vem aqui, pegar de novo aquele limite de etapa 2 aqui. Quando você carregou então do Ninja o relatório, ele vai popular várias coisas aqui, mas aqui você teria que colocar na mão daquela lista que foi definida. E aquela lista tem um checklist, então aqui você marca o checklist de acordo, né? Teve um rompimento anterior, no caso do etapa 2, aquelas coisas obrigatórias ou não. Então aqui que você relaciona uma coisa com a outra. E também nesse Advanced Data aqui, você tem a chance aqui embaixo de colocar aquela Custom Stats que eles chamam, né? Então aqui você especifica se eu entrei nessa operação, em tal map, eu tinha um rompimento anterior, você pode falar assim sim ou não, enfim. Aí você vai preenchendo aqui e depois quando você chega naquela parte dos relatórios, você consegue filtrar e ter uma noção melhor se você está seguindo o recomendado ou não. Então eu acho que seria isso aí. Qualquer detalhe adicional a gente pode conversar depois. Um abraço a todos.